Seja bem-vindo à nossa primeira aula sobre Introdução à Sagrada Escritura, onde vou apresentar para vocês várias versões de diversas Bíblias, de diversas traduções, para que você possa conhecer um pouco mais, talvez a Bíblia que você tenha em sua casa. E hoje nós vamos falar sobre a Bíblia Ave Maria, a mais popular que nós temos no Brasil. A Bíblia Ave Maria, acredito que todo católico tem uma Bíblia Ave Maria, ou já conheceu uma Bíblia Ave Maria, ou se você não conhece também não tem problema. Hoje eu quero apresentar para você o que essa Bíblia pode te ensinar além do texto bíblico, além do texto escrito. Então, vamos direto ao assunto, chega de enrolação e vamos começar a compreender a Bíblia Ave Maria. Esta é a Bíblia Ave Maria que eu tenho, a que eu utilizo às vezes nos meus estudos. Hoje estou utilizando outras Bíblias, mas esta é a minha, né? A que eu comecei a aprender, a que eu comecei a estudar, e eu tenho ela até hoje, né? É uma Bíblia de muita estima para mim. Bom, esta versão que nós vamos estudar da minha Bíblia é a versão número 173, da edição 173. Então, quando você abre essa edição, você já se depara com alguns mapas que já pode te localizar geograficamente, como que era, né? A divisão dos reinos de Judá, no tempo da Palestina, no tempo de Jesus. Alguns mapas onde você pode conhecer um pouco a geografia bíblica, do tempo de Jesus e também do Antigo Testamento. Após os mapas, você tem aqui um índice dos livros bíblicos em ordem alfabética. Este é muito importante, talvez você queira encontrar um determinado livro, né? Você ainda não tem familiaridade. Você pode vir nesses índices aqui. Ó. Depois deste prólogo aqui, nós temos então os índices, o índice da Bíblia. Aqui ele vai te mostrar os 5 livros do Pentateuco, vai te listar eles, né? Melhor dizendo. Depois, os livros históricos, são 16 livros históricos, mais 7 livros sapienciais, são livros que nos levam a conhecer a sabedoria de Deus. Depois, os 18 livros proféticos e os 27 livros do Novo Testamento. Totalizando, então, 73 livros que contém a Bíblia Católica. É importante você saber que a Bíblia Católica é diferente da Bíblia Protestante. A Bíblia Católica tem 73 livros, no ponto que a Bíblia Protestante tem apenas 66 livros. Então, é bom que você situe que este é um curso que eu vou te mostrar várias versões de Bíblias Católicas, uma versão de uma Bíblia Protestante, mas que você saiba que esse é um curso de introdução bíblica, mas para católicos. Se você não é católico e está assistindo e quer conhecer um pouco mais as Bíblias católicas, seja muito bem-vindo aqui neste canal. O que eu vou apresentar para vocês é o que as Bíblias trazem para nós como conhecimento. O que além dos textos bíblicos, o que ela pode fazer por você, né, para te mostrar alguns conhecimentos que talvez você não tenha. Bom, seguindo aqui, após esse índice, né, nós temos aqui as grandes datas. Olha que interessante. Ele te mostra aqui, e coloca até o símbolo mais e menos, né, ou seja, mais ou menos 1850 antes de Cristo foi o tempo de Abraão. Depois passa para o tempo de Moisés, 1250 a.C. Depois o tempo de Josué, mais ou menos 1200, e assim por diante. Para que você possa saber o tempo em que aconteceu determinadas situações, aconteceu determinados fatos na história da salvação. Ele pega vários tempos do Antigo Testamento e alguns tempos do Novo Testamento. Aqui você pode ver que, ao finalizar o tempo do Antigo Testamento, em mais ou menos 5 antes de Cristo, né, antes de começar a contagem do tempo, antes e depois de Cristo, nasce Jesus. Não é um assunto que nós vamos aprofundar hoje, né, o nascimento, a data de nascimento de Jesus, talvez seja um programa à parte que nós podemos lançar, mas você saiba, né, que
o tempo começou a contar, Jesus que separa o tempo antes e depois de Cristo, né, ele nasceu mais ou menos no ano 5 antes de Cristo. Aqui nós vemos algumas datas do Novo Testamento. E aqui ele vem um esquema para você ler a Bíblia. Talvez você tenha, assim, já dado algumas desculpas que você não sabe como ler a Bíblia. A Bíblia, ela te dá algumas formas. Várias Bíblias têm um esquema de como que você vai ler. Esta Bíblia Ave Maria não é diferente, ela também te dá um esquema. Ela te mostra algumas sequências de livros que você pode ler e compreender, ela te dá uma pequena introdução e vai te mostrando, né, quais livros você lê primeiro, quais você lê depois. Te dá algumas dicas, né, de que pessoas às vezes não leem os livros na sequência em que está na Bíblia, lê de forma diferente, e isso é importante para que você conheça a Bíblia que você tem, para que você conheça você pegue essa dica, né, da Bíblia que você tem, para que você possa conseguir fazer uma leitura e ter uma boa compreensão dos textos da Sagrada Escritura, dos 73 livros que contém a Sagrada Escritura, e que você possa fazer essa união, né, desses livros. O que um livro fala do outro que pode te ensinar mais. Bom, continuando, depois deste esquema, ele te dá uma dica de como você vai ler as citações. Talvez você também não saiba, né? Você pega um texto bíblico e você não sabe o que é uma citação. Então ele te fala aqui, ó, qual é o significado da vírgula, do ponto, do hífen, de todos os símbolos, né, que aparecem durante os textos e como que você vai interpretá-lo. Abaixo ele te dá alguns exemplos, né? Por exemplo, 1 Cor 4,6 hífen 13, que significa primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Ou seja, o hífen marca o início de um versículo e o fim do último versículo que compõe esta citação. Então, se você não conhece como ler a Sagrada Escritura, aqui ele já te ensina também como ler. Já não é mais uma desculpa que você não entende as separações dos versículos bíblicos. E logo aqui do lado, eu quero dar um destaque especial nesta parte. Por quê? Porque quando você vai pegar um livro como a Bíblia, que contém 76 livros escritos em épocas diferentes, mas que contém uma mesma finalidade, que é contar a história da salvação que Deus escreveu para o seu povo, e você está incluído neste povo de Deus, você faz parte desse povo de Deus, então é importante que você compreenda o que esses 73 livros estão querendo dizer. E aqui ele te conta a história do povo hebreu, o povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Então ele vem falando aqui desde Abraão, passando por Moisés, depois passando por Juízes, e vai te contando, ele vai resumindo para você essa história. Isso para que você conheça um pouco dessa história da salvação, o que aconteceu, né, quando Deus chamou seu povo, cada parte, né, dessa história, e que você compreenda quando estiver lendo os livros. Você vai estar lendo determinado livro e vai lembrar dessa introdução, de alguma parte que você leu. Depois ele te faz uma introdução sobre a Bíblia em geral, sobre os livros que tem, o que significa cada um dos livros, cada uma daquelas partes, né, do Pentateuco, dos livros históricos, dos livros sapienciais, dos livros proféticos. Ele vai passando por tudo isso aqui. Bom, depois de você ler essa introdução geral da Bíblia, ele tem a introdução particular dos livros do Antigo Testamento. Então a Bíblia Ave Maria, ela te apresenta uma forma diferente, né? Uma forma particular dela. Ela te dá uma introdução sobre o Pentateuco, depois ela vai te dar uma introdução sobre cada um dos livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e assim por diante. Cada um dos livros do Antigo Testamento tem uma introdução. É claro que você não vai pegar todas as introduções e ler todas de uma vez. Não faz sentido. O que faz sentido é,
antes de você ler determinado livro, você vai naquela introdução, leia a introdução, para depois você iniciar no livro que você está lendo. Você terá uma compreensão muito maior do que se você pegasse simplesmente aquele livro e começasse a ler. A introdução, ela faz toda a diferença para você que está conhecendo agora as Sagradas Escrituras e ainda não tem assim uma familiaridade. Bom, depois do Antigo Testamento, ele vem numa introdução ao Novo Testamento. Fala dos evangelhos, fala de cada um evangelho em particular, e depois ele vem falar das cartas, né? Atos, as epístolas de Paulo, e também coloca uma introdução de cada uma delas. Terminou as introduções, ele termina até com uma conclusão, já inicia-se o texto bíblico. Já inicia-se aqui, então, diretamente no texto. E é importante que você perceba na Bíblia Ave Maria que ela tem algumas notas de rodapé. Então, sempre que você estiver lendo um texto, você identificar um asterisco, significa que aquele versículo ele tem algo para te falar aqui nas notas de rodapé. Então, Gênesis 1, versículo 8, ele tem um rodapé, um asterisco no final. Então, lá embaixo, ele tem a referência, capítulo 1, versículo 8, e te dá alguma direção, alguma explicação sobre o que está dizendo este versículo. É importante você, né, sempre que se deparar com um asterisco, você perceber que tem uma nota de rodapé e ler essa nota de rodapé. Talvez ela vai te levar para um outro texto. Por exemplo, Gênesis 1, 27, ele te leva para um texto que está lá em Mateus 19, 4 e em Marcos 10, 6. Então, para você ver que a Bíblia ela é uma única palavra de Deus, né, escrito em tempos e por pessoas diferentes. Esta Bíblia Ave Maria, ela tem aqui, vou até colocar ela assim para você ver, estes índices laterais. E ele tem até um corte na página para facilitar. Se eu pegar essa Bíblia aqui, ó, e abrir ela na metade, né, a metade que eu digo é depois que termina o Novo Testamento e você vai para termina o Antigo Testamento e você vai para o Novo Testamento, então você tem aqui do lado esquerdo os índices todos abertos aqui de todos os livros do Antigo Testamento. E do lado direito todos os índices dos livros do Novo Testamento, que também facilita para que você possa encontrar um determinado livro. E terminando, né, você já conhece, já sabe como identificar cada um dos livros. Lá no início você tem um índice e aqui você tem os índices laterais. Terminando aqui o capítulo 22 de Apocalipse, tem algo também muito interessante aqui na Bíblia Ave Maria. Chama-se índice doutrinal. Esse índice doutrinal ele tem algumas palavras-chave em que passam diversas situações na Bíblia com essa palavra-chave. Por exemplo, aqui eu destaco para você a palavra aliança, onde na Bíblia fala sobre aliança. Então aqui ele vem citar vários lugares onde fala sobre aliança. Talvez não cite todos, mas os principais. Então, se você quer aprofundar sobre como foi a aliança de Deus com o povo, você vai percorrer todos os versículos que está indicado aqui nesta parte do índice doutrinal. Ele tem muitas palavras, né, no índice doutrinal em que você pode aprofundar no seu conhecimento. Terminando esse índice doutrinal, entra aqui o calendário hebraico, apenas também, né, nós não vamos aprofundar nisso para título de curiosidade. Os meses hebraicos, né, os nomes antigos, os nomes babilônicos e os nomes a quais nós conhecemos hoje. Aqui uma explicação sobre cada um deles. E aqui também as principais festas que comemoravam-se no Antigo Testamento. Você pode verificar e pode confirmá-las aqui. Depois disso, algo que é muito interessante também, aqui as unidades de medidas e moedas. Sempre na Bíblia você encontra algumas palavras que talvez você não conheça. Uma palavra que indica que está medindo algum tamanho, ou o significado do valor de uma determinada moeda, do custo de
de alguma aquisição, mas você não sabe o que significa isso. Então você vai lá nas unidades de medidas e você vai verificar o que significa cada uma delas. Então sempre que você se deparar com a palavra que não conhece, é bem possível que ela esteja aqui. E aqui nas unidades de medida, nós temos sobre tamanhos, pesos, volumes, distâncias, sobre moedas, né? Então tem várias unidades de medida onde você pode pesquisar. E cada uma delas aqui, em algum determinado momento da Bíblia, vai estar falando sobre elas. Então, encontrou uma palavra dessa, vem aqui nessas medidas e moedas para que você possa ver o significado. Depois disso, aqui na Bíblia Ave Maria, tem a genealogia bíblica, né, dos patriarcas do Antigo Testamento até nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é tirado de Mateus, que chega até José, e é tirado de Lucas, que chega até Maria. E de José e Maria nasceu Jesus. José como pai adotivo de Jesus e Maria como mãe, pelo Espírito Santo. Então, aqui você tem toda aquela genealogia que fala Mateus e que fala Lucas. Depois, algumas coisas litúrgicas, né? Algumas passagens litúrgicas, as festas que a igreja celebra, e aqui eram datas, né? Essa aqui não tem muito significado para nós hoje, porque ela vai só até 2010. Mas na sua, se for mais recente, ela vai até anos para frente. Aqui nós temos também este acompanhamento da vida da igreja, né? Da vida espiritual da igreja, os ciclos da vida da igreja, e aqui as leituras litúrgicas dos tempos. Né? Se você quer acompanhar todas as leituras de cada dia da igreja, tem aqui nessa Bíblia Ave Maria. Olha, janeiro, né, o tempo da quaresma, primeira semana da quaresma, e assim sucessivamente, tempo pascal. Você pode acompanhar pela Bíblia todas as leituras diárias que a igreja faz durante as celebrações. Aqui algumas festas, né, doutores da igreja, santos e santas. Então, há muitas coisas. E aqui, pessoal, eu quero falar para vocês também, porque às vezes muitas pessoas dizem não saber, né, como que celebra a missa, não entende muito bem a missa. Mas, aqui na Bíblia Ave Maria, ele tem a missa parte a parte. Ele vai mostrar para você a celebração da Santa Missa. Então, às vezes você vai na missa e não entende, e você tem a explicação aqui na sua casa e você não utiliza. Então, agora que nós já sabemos disso, né, tenho certeza você vai deixar de preguiça, vai pegar a sua Bíblia e vai ver como que é a missa parte a parte. Então, aqui tem o rito da missa, a saudação dos ritos iniciais, você pode conferir toda a missa. Ato penitencial, as fórmulas, né, dos atos penitenciais, fórmula 1, 2, 3, para os diversos tempos também. Ou seja, aqui, dentro desta Bíblia, nós temos todo o rito da missa. Então você não pode perder, né, este ensinamento tão profundo, tão importante na nossa vida de caminhada de cristão, e deixar que isso passe assim, ó, apenas porque você não quis, né, saber onde que está. Você agora já sabe, né, está aqui na Bíblia Ave Maria. E terminando, as orações diárias do cristão. Várias orações que você às vezes não conhece, vê pessoas rezando e você não sabe rezar. Está aqui também na Bíblia Ave Maria. Está as orações comuns do dia a dia, está como você reza o Santo Rosário, orações dedicadas à Virgem Maria, muitas coisas que você não sabia que está aqui na Bíblia, que agora você já pode buscar, você já pode se aprofundar nesta vida de oração. Vivência na fé, sacramentos, mandamentos da igreja. Aqui uma visão geral do novo catecismo, né, o catecismo de 1983, foi promulgado pelo Papa João Paulo II. Ele te dá algumas informações sobre o catecismo, né, um resumo assim bem sintético mesmo sobre o catecismo, mas se você não conhece o catecismo, esse conhecimento ele já é de grande valor para você. Então, terminando aqui, né,
a Bíblia Ave Maria, que eu acabei de apresentar para vocês, e que você pode se aprofundar no conhecimento fora dos textos bíblicos para que você compreenda melhor o texto bíblico. Então, fico por aqui dentro desta aula e que a próxima aula será também de uma outra tradução, de uma outra versão da Bíblia, na qual você também terá um grande conhecimento sobre o que ela pode te ensinar. Fique com Deus, não esqueça de seguir este canal, de também compartilhar com seus amigos, de ativar o sininho para que você receba novos vídeos e eu te espero aqui na nossa próxima aula. Um abraço e até lá!